Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso curso. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que faz parte de todos nós como cristãos, como seres humanos, como cidadãos. E essa disciplina é a história da igreja, a história do cristianismo. Então, espero que vocês curtam bastante a nossa aula, que vocês possam, de fato, ter boas reflexões, boas intuições sobre esse assunto que perpassa tempo, espaço, locais, costumes, de tantas coisas que chegaram até nós. Bom, antes de a gente falar sobre história da igreja, história do cristianismo, é importante a gente fazer uma contextualização. É importante que a gente esteja situado no tempo, situado nesse movimento, como é que começou tudo, como tudo veio a chegar como está, né? Então, como pontapé inicial, digamos assim, para pensarmos a história. Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que a história, conforme nós a estudamos na escola e até mesmo nos seminários, enfim, essa história ela tem um ponto de partida europeu. A historiografia atual ela é predominantemente europeia. E por que isso acontece? Bem, gente, porque toda a nossa cultura, ela toca com a cultura europeia. A presença dos negros aqui no nosso continente se deve aos europeus, por causa dessa infeliz página na história que foi a escravidão. Mas a escravidão ela proporcionou a presença dos negros aqui no nosso continente. E essa cultura tão rica, tão maravilhosa como é a cultura africana, está presente hoje por causa dos portugueses. E se a gente pensar também na nossa língua, qual é a língua que a gente fala? Tupi, Guarani? Não. A gente fala o português, uma língua europeia. As nossas roupas, os nossos costumes, a nossa comida, nossas crenças e até mesmo a nossa fé, a fé cristã, ela veio até nós via Europa, né? Por causa do Império Romano, é o que a gente vai estudar mais à frente, né? Mas para que a gente fique bem situado aí, a questão da historiografia, ela é predominantemente europeia. Foram os europeus, através do movimento de globalização. É bem interessante a gente pensar na globalização já na época das grandes navegações, que vão começar ali em 1300 e alguma coisa, já com Portugal, lá na Península Ibérica e também Espanha, mas especialmente Portugal dominando as grandes navegações. E a gente vê que tudo isso colaborou para que o mundo, ou o que na época poderia ser chamado de globalização, né, tem a ver com a Europa. Então a Europa estava por detrás disso tudo. Os países europeus estavam por detrás disso tudo, né? Pois bem, para que a gente fique mais a par ainda da questão da historiografia ou da história, e isso é muito importante quando a gente analisa a história do cristianismo, a gente tem que ter ideia sobre de onde se tira a história, como a história é feita. Em outras palavras, quais são as fontes históricas. Se a gente quer saber, por exemplo, alguma informação sobre o tempo, né, o clima, a gente recorre hoje à internet. Temos uma fonte, certo? A gente vai lá, clica em um site de busca e esse site de busca vai nos falar sobre o clima, né? Ou sobre um local, enfim, é uma fonte que a gente tem. Só que para fazer história,
A gente pode usar um site de busca? A gente pode usar uma ferramenta de pesquisa dessa na internet para fazer uma análise histórica? Certamente não. Geralmente, esses sites de busca, enfim, já trazem um material mastigado, um material que já está, que já foi elaborado com base nas fontes históricas. E quais seriam essas fontes históricas que temos para fazer uma leitura da história? E também do cristianismo, né? Como é o nosso caso. Em primeiro lugar, nós temos aí algo que sempre podemos enxergar, ouvir, enfim, nos jornais, que são os fósseis. Aquela pesquisa, debate, enfim, acerca dos dinossauros. Como que a gente sabe que houve animais assim no passado? Através dos fósseis. Os fósseis são um registro bastante interessante acerca do que aconteceu no passado. Esqueletos humanos, esqueletos de animais, plantas, tipos de árvores. Tudo isso é um material que foi fossilizado, chegou até nós via escavações, via pesquisas na área da antropologia, enfim, da geologia, e trouxe para a gente essa notícia. Olha, houve um animal muito grande, enfim, e damos o nome desse animal de dinossauro. Os fósseis, eles relatam muita coisa para nós. É uma fonte, é de onde a gente tira uma informação, é de onde a gente vai tirar uma ideia sobre como que era o animal, o convívio dos animais, enfim, de uma sociedade, uma determinada localidade. Em segundo lugar, nós podemos ver que outro instrumento de trabalho, ou outra fonte, são os instrumentos de trabalho, né? Instrumentos de trabalho. Instrumentos de trabalho. Como assim instrumentos de trabalho? Se eu pergunto a você como que era a vida em 1800, 1900 aqui no Brasil, como que era o trabalho? Talvez a gente vá pensar, existiam sapateiros, existiam pessoas que cuidavam aí de maquinários, como relógios, enfim. Mas com base em quê que a gente afirma isso? O avô contou, a avó falava, tudo bem. Mas se a gente quiser saber como que era o trabalho em 1500, no ano 1000 antes de Cristo, enfim, não tem vovó e vovô para chegar para a gente e falar, olha, minha netinha, eu vivi naquela época, não tem, né? Então a gente tem que recorrer aqui a uns documentos muito interessantes, bastante preservados em museus sérios, que trazem esses instrumentos de trabalho. Então as escavações feitas por arqueólogos, enfim, vão revelar que as pessoas usavam um tipo de instrumento para fazer o corte, né? É como se fosse uma faca para fazer o corte da carne, utilizavam uma determinada peça redonda como uma panela, como um lugar onde fazia o cozimento dos alimentos, enfim. Então, os instrumentos de trabalho também são uma fonte histórica sobre como que era uma vida numa sociedade, certo? E temos também outras fontes históricas bem interessantes que, na verdade, chega a ser desafiadora para nós, que são as pinturas rupestres, aquelas pinturas nas cavernas. As pessoas não tinham uma linguagem oral sistematizada, ou às vezes uma linguagem escrita sistematizada, faziam pinturas, desenhavam lá um boi, né,
Eu sou maravilhoso para desenhar, vocês vão ver, mas supondo que isso aqui seja um animal, um boi. Então, desenhava-se após isso um homem com uma faca. Olha que faca legal que eu desenhei também. Cortando a cabeça do boi para simbolizar o quê? Uma refeição. Aí colocava-se uma mesa, uma espécie de espaço onde se comia, enfim, aqui para simbolizar que era assim que se comia. Mais ou menos isso que era a questão da pintura rupestre. Então, isso se tornou uma fonte histórica, uma fonte de informação para nós, certo? Mas de todas as fontes das quais, as quais podemos usar, né, às quais temos acesso, de todas as fontes às quais temos acesso, uma é bem interessante e que talvez seja por demais segura, que são textos. Os textos, eles têm uma linguagem direta. Por exemplo, se a gente acha uma espécie de enxada feita de ferro, lá nos anos 1000 antes de Cristo, e a gente vai fazer uma análise sobre aquela fonte histórica, ok, a gente vai ter uma série de suposições sobre aquilo. Mas se a gente tem um texto que documenta o uso daquela enxada, ou o uso daquele material como moeda de troca, talvez, a gente vai ter uma ideia mais aprofundada sobre a relação entre trabalho e sociedade, por exemplo. Sendo assim, o texto consegue transmitir algo sistematizado, algo bem mais concreto, consegue dar para a gente uma elucidação maior sobre os fatos. Tá? Naturalmente, o texto está passível de interpretação, de fazer-se um trabalho hermenêutico. Nós precisamos fazer esse exercício hermenêutico diante de todos os textos, certo? Porém, como fonte histórica, é bastante bem-vindo, até porque o texto ele não pode ser anacrônico. O que seria um texto anacrônico? Supondo que você pegue um texto de 1200 depois de Cristo, e aí o texto está falando sobre telefone celular. Naturalmente você vai ver que aquela inserção não condiz com o texto. A pessoa que escreveu ali, a pessoa que teve acesso àquele texto para inserir, no mínimo viveu da década de 80 para cá, quando o celular foi inventado, né? Mas da década de 80, talvez, quando começou-se a popularizar o telefone celular, até os dias de hoje, certo? Então o texto é uma preciosa fonte histórica. E, por fim, a gente vê, se a gente quiser fazer um exercício sobre fontes históricas, a gente pode visitar um museu. É lá no museu onde são encontrados diversos objetos, instrumentos que relatam a vida em sociedade, relatam com uma certa beleza artística também a questão da história, certo? Então, o museu é um lugar repleto de fontes históricas. Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, tem o Museu de Arte do Ofício, Artes do Ofício, e lá são apresentados todos os elementos que faziam parte da cultura trabalhista, da cultura de ofício de uma determinada época. E vale a pena conferir, certo?